Muito bem, meus irmãos, nós hoje faremos um estudo. Durante todo o semestre, vocês observaram aqui diversos temas. Temas que trataram, por exemplo, de uma visão histórica da mediunidade, a mediunidade através dos tempos. Vimos a aula de Allan Kardec, todo o trabalho desenvolvido por Allan Kardec, até a culminância da codificação da doutrina espírita com o lançamento do Livro dos Espíritos. Estudamos aqui os diversos, na verdade não estudamos, fizemos uma apresentação das obras básicas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e do Inferno, da Gênese. Ouvimos falar do movimento espírita, inclusive para que tenhamos um posicionamento claro e consigamos entender o que é doutrina espírita e o que é o movimento espírita, que é o que nós fazemos da doutrina espírita na aplicação, na divulgação e no estudo. Isso é movimento espírita. E durante esse contexto, durante esse leque de apresentação de ideias, foram também falados aqui diversas obras. Foram citadas obras de diversos autores. Muitos deles, inclusive, lembrados aqui. Um deles, que se confundia na quantidade de obras que nós falamos, era o próprio Chico Xavier. Pelo volume de trabalho que nos trouxe, falávamos da codificação, estava Kardec, falávamos da complementação, nós citávamos Chico Xavier. E nessa aula de hoje nós veremos o movimento pós-Kardec. Porque após a codificação, a coisa não parou. E muita gente que vem participar dos estudos da doutrina espírita, dos nossos cursos, ficam questionando, e as pesquisas? Os pesquisadores do campo da ciência? Quem é que fez estudos nessa área? Quem é que pesquisou o fenômeno dessa natureza? Quem é que conseguiu analisar aspectos da mediunidade nesse campo? E muita gente fez isso. Muitos estudiosos dedicaram grandes e prolongados estudos nesse campo e nos legaram uma quantidade vastíssima de obras que nós poderemos e devemos, inclusive, estudá-las, para que a nossa mente se abra para essas ideias todas. E nós passaremos, assim também, da mesma forma que foram feitos os outros estudos, para chamar a atenção de vocês. Por esses vultos, pelas suas obras, pelas pesquisas que fizeram, pela influência que elas possuem para o movimento espírita, teremos todo um apanhado aí, relativamente à parte de Chico Xavier e também de outros que contribuíram dentro e contribuem ainda neste contexto do movimento espírita. Muito bem. O movimento pós-Kardec, nós podemos dividi-lo. É interessante a questão da divisão, Estabelece marcos temporais, Por exemplo, o Cristo é um marco temporal, antes do Cristo e depois do Cristo. O movimento espírita, nós podemos também fazer essa divisão e esse marco temporal. Da seguinte forma, antes de Chico Xavier, nós temos um marco. E depois de Chico Xavier, ACX e DCX. Vamos estabelecer agora esta regra. E o movimento antes de Chico Xavier, ele se fundamenta em três aspectos que depois também na parte de Chico Xavier nós vamos encontrá-lo também, mas com aspectos e características um pouco diferentes.
Esse movimento antes do Chico, ele está fundamentado também nos aspectos da ciência, da filosofia e da religião, que foi uma das nossas aulas, o tríplice aspecto da doutrina espírita. E esse tríplice aspecto, ele foi contemplado por estudiosos que trouxeram para todos nós relevantes trabalhos e obras que nos fortalecem no campo desses três aspectos da doutrina espírita. No campo da ciência, nós temos o nome de Gabriel Delany, de Leon Denis, que nós já falamos aqui, e que na aula da semana que vem vocês ouvirão falar bastante a respeito dele. Tá? No campo da filosofia, campo do pensamento, das ideias, Leon Denis surge com grande força. E no campo da religião, João Batista Rustem. Esses três nomes, na verdade esses quatro nomes, compõem um conjunto de obras que atendem o tríplice aspecto nas suas características mais importantes. E a partir de Chico Xavier, aí nós temos aí uma outra realidade. O tríplice aspecto, ele acaba se confundindo numa abertura imensa das portas do mundo espiritual. Porque com a obra de Chico Xavier, nós temos a complementação da obra trazida por Kardec. Chico Xavier complementou esse trabalho, que foi o trabalho da codificação, e nós teremos a oportunidade de fazer alguns paralelos, para que vocês possam entender, não é? E refletir com mais clareza acerca do que nós estamos dizendo aqui e do que nós falamos no transcorrer das nossas aulas, porque esses aspectos vocês ouviam, não é? Nas nossas respostas, olha, na obra de Chico, que é uma complementação, olha, na obra do Chico, que é uma complementação, a obra do Chico veio, e nós teremos então, faremos um passeio, vamos assim dizer, usando essa expressão, sobre todos esses conceitos e ideias. A parte da religião espírita, como nós falamos, tem a figura de um autor encarnado. Esse autor encarnado foi João Batista Rustem. E o Rustem lançou essas 4 obras, os 4 evangelhos de Rustem. Interessante a gente chamar a atenção para o movimento espírita. Existem divisões no movimento espírita relativamente à aceitação dessas obras. Não existe uma unanimidade no movimento espírita relativamente às obras do Rustem. Vocês vejam, se lembram que o Gilson lembrou e chamou muita atenção, que nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entender o que é movimento espírita e o que é doutrina espírita. E os 4 evangelhos entram dentro desse conjunto, e já no início do movimento espírita no Brasil, não é, ocorreram divisões de segmentos, os kardecistas, os rustenistas, que eram aqueles que defendiam o estudo, os científicos. Então, essa coisa toda já aconteceu no nosso movimento. Mas, como nós estamos falando da religião espírita e dos 4 evangelhos, Allan Kardec se pronunciou, Allan Kardec, o codificador, a respeito dessas 4 obras do Rustem. Aí está a figura do Kardec. Na Revista Espírita de 1866. Quem tiver o interesse, basta ir lá na revista de junho de 1866 e encontrará escrito por Allan Kardec o seguinte: é um trabalho considerável e tem para os espíritas o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns. As partes correspondentes, as que tratamos em O Evangelho segundo o Espiritismo, o são em sentido análogo. Kardec diz que não tem nada contra aquilo que os Espíritos falaram e que está lá
nas obras. Isso são palavras de Kardec. Portanto, fica para cada um de nós a avaliação. Temos aí um norteador daquele que vimos aqui nos nossos estudos, que foi o exemplo da racionalidade, que foi Kardec. Uma capacidade de interpretação, de análise, de coerência de pensamento, que nós podemos dizer que é difícil encontrar alguém, não é, que tivesse e conseguisse congregar na sua mente toda essa capacidade. Basta ver, não é, o trabalho realizado e no exíguo espaço de tempo que tudo isso foi feito. Das obras de Leon Denis, nós temos essas que aí estão, tá? E que são grandiosas obras. O grande enigma será muito comentado na aula da semana que vem. O livro Depois da Morte, eu chamo sempre a atenção dele. Vocês já ouviram falar em Eurípides Barçanufo, não já? Quem já ouviu? Ah, todo mundo. Nós temos um amor por Eurípides Barçanufo. Aqui nesse salão foi comemorado os 100 anos de Eurípides Barçanufo. Aqui. Presença de Tomás Novelino, Agnello Morato e Jerônimo Candinho, discípulos de Eurípides Barçanufo, aqui, nesse salão, nesse palco. E daqui saiu uma caravana lá para Palmelo, com 100 anos de Eurípides Barçanufo. Depois da morte, foi a primeira obra que Eurípides Barçanufo leu. E leu numa noite. No dia seguinte, ele procurou o padre da igreja, da congregação de São Vicente de Paulo, porque as ideias fortes a respeito da realidade da vida, trazidas por Leon Denis, mudaram a forma de pensar de Eurípides Barçanufo. Essa obra Cristianismo e Espiritismo também é uma obra histórica, conta a questão da formação dos evangelhos, dos aparecimentos do evangelho, no invisível, que é a parte que aborda aspectos da mediunidade. Joana d'Arc, conta aí a história de Joana d'Arc. O problema do ser, do destino e da dor, essa aí é algo que entra dentro do campo das nossas ideias, da lógica do sofrimento. Então, o caminho, esse campo da filosofia foi muito bem trabalhado pelo Leon Denis. E dizem que dentro da estrutura da codificação, dentro dos planos da codificação, se Kardec, porventura, não obtivesse êxito, o que seria para a gente, depois de a gente conhecer a mente, a força desse espírito, né? Se ele não tivesse a capacidade de desenvolver o trabalho a ele entregue, seria Leon Denis o responsável pelo trabalho da codificação. Então vejam, é um espírito que contribuiu, e as suas obras, além e a sobrevivência do ser também. Então são obras que nós precisamos parar e refletir em torno delas. É aquilo que nós chamamos de obras clássicas, que nós temos que ler. O tempo não retira delas o brilho e a importância. E essa aí, né, o grande enigma que chamamos a atenção, e vocês verão na próxima aula. Um outro autor encarnado, não é? Gabriel Delany. Este aí trouxe também um acervo de obras imensas para a doutrina espírita. Algumas nós não podemos deixar de ler. Evolução anímica é uma delas. A alma é imortal, a outra. A reencarnação também. Todas elas abrem a nossa mente para o campo das ideias espíritas. Um outro que está na vida da nossa casa, que é Ernesto Bozano, um dos primeiros cursos da nossa casa, A Crise da Morte, dada pelo pai do Gilson, pelo Dr. Gilson, foi o curso A Crise da Morte. A Rosemary deve ter feito, né, Rosemary?
Fez. Fez com o Dr. Gilson ainda? Tá vendo? Olha aí, ó. Muito bem. Vejam bem. Ernesto Bozano trouxe uma grande contribuição dentro dessas pesquisas, não é? Dedicou metade da sua vida ao estudo do Espiritismo. E de obras, olha, nós temos essa relação toda aí. A crise da morte, que foi dado como um curso, retornou. E é um curso também, que vocês terão a oportunidade de fazer aqui na nossa casa. E aí tem uma relação de outras obras, não é? Algumas nós citamos mais, por exemplo, a crise da morte, porque muitos dos temas são abordados nas nossas salinhas de terça-feira dos cursos, não é? No curso da morte, no nascimento, vida, morte. Nós temos casos de Ernesto Bozano que são abordados e estudados. Ainda outros, né? Essa obra também, Pensamento e Vontade. E uma relação aí imensa, né, de estudos desse grande pesquisador. Temos um outro autor encarnado que a ciência se curvou diante dele, pela sua notoriedade, pela sua força, pela sua capacidade, que é William Crookes. Todos vocês, de alguma forma, já ouviram falar, e nós aqui já comentamos também aqui, esse químico e físico inglês, não é? Frequentou e passou a estudar os fenômenos espíritas a pedido lá da rainha da Inglaterra, justamente para desmistificar, para provar que aquilo tudo era falsidade. E os seus estudos fizeram com que ele se curvasse à evidência e mostrasse numa declaração que ele fez, dizendo de que tudo aquilo era verdade, depois das pesquisas e dos testes realizados com o espírito de Kate King, que se materializou durante vários anos, e na qual ele fez diversos testes, mediu peso, temperatura, pressão e tudo mais. E isso ficou tudo documentado. É interessante, não é? E nessa obra Fatos Espíritas, não é? Ele escreve e demonstra, não é? De forma clara, a existência da alma, que até então era apresentada simplesmente como um dogma de fé pelas igrejas. Ele mostra a realidade de tudo isso. Mas um fato interessante a respeito do William Crookes, a irmã do Gilson, a Kátia, que já está no plano espiritual, e foi médica da nossa assistência social, a responsável durante anos. A Kátia contava que ela, certa feita, um professor, né, citando William Crookes, e falou da capacidade, da importância dele, pelas suas ideias, né, pelas pesquisas, por todo o desenvolvimento que ele deu e contribuição para a ciência, mas disse, infelizmente, no final da vida, ele ficou meio tantã, em função da aceitação das ideias espíritas. Vocês vejam como isso, a gente fala hoje em ser espírita e aceitar essas ideias, e fala, abre o peito, né? E diz que é espírita, mas antigamente isso era complicado. Vocês terem uma ideia, imagine no início do Brasil, Brasil Império ainda, Bezerra de Menezes chegar num auditório, imagine, um auditório com 2.000 pessoas, ele, um médico respeitável no Rio de Janeiro, que tinha assumido cargos públicos de importância, se declarar espírita. Imagine a convulsão que um fato desse não causava. Eurípedes Barçanufo, que era um homem respeitado na sua região, tinha sido, não é, político, tinha trabalhado, não é, influenciado no campo do ensino, de repente se declara espírita. Olha, a gente fazer isso hoje é simples, mas fazer isso, atrás, isso era muito complicado. O exemplo é aí. Depois de velhinha, ele ficou meio tantã, começou a confundir as ideias. Mais importante, o trabalho desenvolvido por William Crookes.
um outro autor encarnado. Vejam, gente, isso são todas pesquisas, são todos cientistas, são homens de ciência. Um outro que nós temos aí, César Lombroso, um médico italiano também, é muito conhecido na área de direito, muito especialmente, não é? E trabalhou muito no campo da mediunidade, na parte dos fenômenos, não é? Utilizou muito nas suas pesquisas uma médium chamada Eusápia Paladino, que é essa que está na imagem abaixo. E das suas pesquisas, ele nos legou esta obra, Hipnotismo e Mediunidade, editado pela Federação Espírita e disponível aí para quem desejar estudar. Mas não fica só aí nele, não. Temos um outro, Alexandre Aksakov, que foi conselheiro, olha, de Alexandre III, que era o czar de todas as Rússias. Olha, o Aksakov também entrou no campo das pesquisas mediúnicas, desenvolveu um grande trabalho e também nos legou uma obra, Animismo e Espiritismo. Vocês verão, mais à frente, muito especialmente no curso O Livro dos Médiuns, que no processo mediúnico é impossível a sua existência sem a existência dos processos anímicos, aqueles que estão ligados à própria pessoa, tá? À natureza anímica. E esses estudos foram feitos, olha, e legados a nós lá por Aksakov. Vejam, no início, lá do século, não é? Do século passado, do século XX. Quanto tempo se passou? E vamos mais. Camille Flammarion, já foi comentado aqui também. Um cientista e autor encarnado, não é? Teve uma importância grande no campo da astronomia, não é? Existe, inclusive, uma constelação chamada Constelação do Sombreiro, não é? Que foi descoberta e foi fotografada pelo Hubble, não é? E que foi descoberta por Camille Flammarion. E Camille Flammarion, de acordo com Humberto de Campos, né, irmão X, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz que o Flammarion abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes e cooperando assim com a codificação kardeciana. E esse trabalho do Flammarion foi feito, particularmente, com a publicação do livro Pluralidade dos Mundos Habitados, que foi escrito quando ele tinha 18 anos de idade. Vejam, isso é ciência. São homens da ciência que trouxeram e nos legaram contribuições. Depois que nós passamos por esses todos, não é? Denis, não é? Delane, Aksakov, Crookes, nós chegamos aí naquele período do Kardec, do Chico Xavier, me desculpem, não é? Chico Xavier, não é, que nasceu lá em 1910 e desencarnou em 2002, no dia que o Brasil se tornava campeão. Engraçado que ele dizia que queria morrer, desencarnar, não é? Num dia de muita alegria para o povo brasileiro, e isso aconteceu. Todo mundo estava na euforia, na vibração de um campeonato mundial de futebol, e Chico, então, partiu para outras paragens. Uma pergunta que sempre surge: seria Chico a reencarnação de Allan Kardec? Termina essa aula, essa pergunta aparece aqui. Qual a opinião de vocês? O tema divide o movimento espírita. Não existe, relativamente a esse tema, um consenso no movimento espírita. No movimento espírita. Por que que não existe consenso no movimento espírita relativamente a esse tema? Um pensa de um jeito, outro pensa de um outro, uma acata uma ideia, outra acata outra ideia. Portanto, não existe, não é, aquela união
de pensamentos relativamente a essa temática. Por que que isso não existe? Porque não existe universalidade. Os espíritos não falaram nada a esse respeito. São opiniões das pessoas. E as opiniões das pessoas, nós temos que respeitá-las de acordo com aquilo que ele aceita e ele acata. Se um aceita aquela ideia, respeitemos aquela pessoa. Se o outro não aceita, ele assuma aquela sua posição. Porque isso não mudará a doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita. A aceitação ou não da ideia é de foro íntimo. Reservamos a cada pessoa a liberdade para assumir uma posição ou outra posição relativamente a esses princípios. Mas nós trazemos aqui algumas reflexões a esse respeito. Na obra Obras Póstumas, que foi escrita após o desencarne de Kardec, retirando escritos que ele já havia realizado, uma resposta dada pelo Espírito Verdade. Vocês se lembram do Espírito Verdade, que foi comentado, que é aquele que dava 1/4 de hora, uma vez por mês, no período da codificação da doutrina espírita, particularmente no período que Kardec trabalhava em O Livro dos Espíritos? Esse Espírito de Verdade, em 1860, respondeu a Kardec uma pergunta dele. Kardec perguntava sobre o seu trabalho, sobre a duração do seu trabalho, sobre o tempo de permanência dele ainda encarnado. E o Espírito, sobre o tempo que ele permaneceria depois no plano espiritual. E o Espírito Verdade respondeu o seguinte: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Foi isso que o Espírito Verdade falou para ele. Aí Allan Kardec, nas suas reflexões, nos seus pensamentos, escreveu o seguinte. Isso está lá como uma nota de rodapé, que são as palavras de Kardec. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer, e levando em conta o tempo da minha ausência, e os anos da infância e da juventude até a idade em que o homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no final deste século, certo? Que seria o século XIX, e no início, ou no princípio do outro século, que seria o século XX. Isso foi o que Kardec falou. Isso pode ter acontecido? Pode. Pode não ter acontecido? Também pode. Cada um tem liberdade de interpretar, e avaliar isso de acordo com a sua mente e com a sua aceitação. O volume das obras publicadas. Chico Xavier fez um trabalho que é difícil nós conseguirmos fazer uma comparação no mundo. 439 obras que nós conhecemos. E muitas delas já, traduzidas para diversos idiomas, do inglês ao grego e até ao japonês. Estima-se uma vendagem acima de 40 milhões de exemplares. Os dados são de 2010, depois disso nós não temos assim uma estimativa de outros lançamentos. Livros de Allan Kardec, 10 milhões. Livros psicografados por Chico Xavier, 17, quase 18 milhões. Só o Nosso Lar. Olha o número de publicações de Nosso Lar. Só de Nosso Lar. Que foi considerado o livro espírita mais vendido no século XX, num estudo desenvolvido pela Federação. Evidentemente, excetuando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais vendido da doutrina espírita. O livro Nosso Lar foi aquele que foi mais vendido. Isso foi uma pesquisa que a Federação Espírita Brasileira divulgou. Para a gente entender essa produção,
não é? Mediúnica de Chico, veja bem, em média, 6 livros por ano. Isso quer dizer que é um livro a cada 2 meses. E isso nós não estamos contando as mensagens. Porque Chico recebia os livros, depois das reuniões ele ficava até altas horas da madrugada, recebendo mensagens, atendendo as pessoas, as velhinhas sofridas, as mães chorosas, os pais amargurados pela perda dos seus filhos, e mensagens, essas aí são incontáveis. Para que esse trabalho aconteça, vocês viram na aula do Gilson sobre mediunidade, que para que a mediunidade aconteça, tem que algumas características, aquela questão da lei dos fenômenos espíritas, né? Tem que existir o espírito, o médio e o meio, e o fluido envolvendo todas essas questões. Mas tem que haver a mediunidade. Vocês viram que os espíritos retiram do cérebro do médium, não é? Aquilo que eles precisam também para auxiliar na expressão das suas ideias. De que necessitam os espíritos no momento da comunicação? Dos arquivos pessoais do passado, Gilson comentou isso, do vocabulário do presente e das facilidades intelectuais e morais. E aí, Allan Kardec escreve lá em O Livro dos Médiuns: quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquirido em sua vida atual e o seu espírito rico em conhecimentos latentes do passado, obtido em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele, de preferência, nos servimos. Então, eles têm que encontrar capacidades morais, intelectuais, predisposições, conhecimentos do passado latentes. Então, quando a gente pega a obra de Chico Xavier e vê obras, por exemplo, como Mecanismos da Mediunidade, que é ciência, Evolução em 2 Mundos, que é ciência, outras obras que entram no campo do magnetismo, a gente só pode se curvar diante da grandiosidade que esse espírito possui para receber e se colocar como esse instrumento, não é, tão útil dentro deste trabalho. O trabalho de Chico nós podemos dividir em 3 momentos, ou 3 fases, se assim o desejarmos. O do chamado, aquele primeiro momento, a fase do esclarecimento e a fase da consolação, mensagens. Foi um período em que obras de esclarecimento já não vinham mais, eram obras de consolo. Livros que saíam apresentando aquelas cartas, as histórias, as recordações de espíritos e tudo mais. A primeira obra publicada que está dentro dessa primeira fase, todos vocês já ouviram falar, Parnaso de Além Túmulo. Os poetas, os mortos para a carne e vivos para a realidade do espírito se manifestam, trazendo e mostrando a sua realidade, com todas as características. Pegando e movimentando Pedro Leopoldo, uma pacata, uma pequena cidade de Minas Gerais que passou a ser o foco dos holofotes, dado a divulgação desse trabalho. Todos queriam conhecer o trabalho, porque nas obras os espíritos mostravam as suas realidades, como eles eram. Quem conhece as obras, eu adoro Augusto dos Anjos, adoro Augusto dos Anjos. Eu leio Augusto dos Anjos vivo, eu pego as obras do Chico, no Parnaso eu não consigo, e eu não sou, evidentemente, um literato, não sou uma pessoa, mas não consigo. E eles, estudiosos, não conseguiam identificar diferenças. Casimiro Cunha, Castro Alves, todos eles mostrando ali a realidade da vida que continuava após a morte. Depois, a sua segunda obra, daquela sua tão amada mãe, Cartas de uma Morta, recebida por Chico Xavier. E aí ele mesmo escreve, as páginas que vão ler são da autoria daquela que foi na terra, a minha querida mãe, muito querida, e desencarnou nessa cidade em setembro de 1915.
Ele tinha 5 anos de idade. Depois vem a primeira obra de Humberto de Campos, que posteriormente mudou o nome e passou a assinar com o pseudônimo de Irmão X, que foi comentado aqui, inclusive, na aula de Allan Kardec, quando vocês perguntaram, e a Rosemary muito bem respondeu, porque ela é a responsável por essa resposta, por que Kardec usou o pseudônimo de Kardec? Aí nós falamos, respondemos e citamos, inclusive, outros, como, inclusive, Humberto de Campos. O primeiro lançamento, Crônicas de Além Túmulo, não é? Aí está a obra com a minha lembrança humilde. Lembrando que Humberto de Campos foi membro, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, escritor maranhense, importantíssimo para o Brasil. E em 1944, a viúva entra na justiça solicitando, então, os direitos autorais. Isso gera um processo judicial, não é? Que sai, inclusive, um livro, não é? A Psicografia diante os Tribunais, de Miguel Lapone, né? E esse Miguel Lapone, para quem não sabe, é o mesmo que autor da obra Magnetismo Espiritual. Só que no Magnetismo Espiritual ele assina como Michelos, mas é o mesmo Lapone que escreveu a Psicografia diante os Tribunais, porque ele foi o advogado da Federação Espírita Brasileira neste processo judicial contra Humberto de Campos, que acabou, então, sendo arquivado e tudo mais. E, a partir daí, então, para evitar problemas, numa reunião mediúnica, não é, pela própria mediunidade do Chico Xavier, Humberto de Campos disse que passaria a assinar como Irmão X. Interessante, porque quando ele era encarnado, ele assinava também como Conselheiro 20, XX em algarismos romanos. E aí ele passou a ser o Irmão X, o Irmão 10. Não era mais o Conselheiro 20, mas era o Irmão 10, bem mais próximo, né? Aproximando de todos nós. A segunda fase é a fase do esclarecimento. Consideramos essa a fase mais importante, a fase mais profícua de Francisco Cândido Xavier. Primeiro, porque surge nesse período a figura de Emmanuel. Ele surgiu lá no iniciozinho, quando convocou Chico Xavier para o trabalho. Nós não entramos nesses detalhes. Vocês ouviram? Quem assistiu o filme do Chico Xavier? Todo mundo, não é? Apareceu lá, não é, para o Chico, fez a convocação para o trabalho, definiu os princípios para o trabalho, não é? Disciplina, disciplina, disciplina. E a partir daí, mas ele surgiu também na parte das obras. 132 obras. 32% da produção de Chico Xavier veio da contribuição do Espírito Emmanuel. E aqui se inicia a consolidação das obras de Kardec. É aqui que começa o processo da consolidação. Então vejam, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Gilson comentou aqui, qual o foco do Evangelho? Ensino moral. O Gilson comentou que os atos comuns da vida do Cristo não foram colocados no Evangelho, porque não eram objeto do Evangelho. O ensino moral era o objeto, mas Jesus teve contatos, Jesus conversou com as samaritanas, conversou com os apóstolos, e isso ficou perdido? Não. Isso, toda a história do cristianismo foi comentada aí por Emmanuel. Toda a história o Gilson gosta de falar isso. Eu queria não ter lido esses livros para lê-los pela primeira vez, porque são belos, as ideias nos levam a uma realidade diferente. Isso aí é uma complementação e que veio pela mediunidade do Chico. Páginas evangélicas, esse conjuntozinho aqui é algo que nós temos que ter em casa. Na minha casa, toda semana, na hora do culto no lar, 2 desses livros sempre nós temos que ler.
Cada um lê uma paginazinha e comentar. Minha mãe todo dia. Acaba de tomar café, não é isso, Nara? Senta, pega, lê ou o Pão Nosso, ou a Vinha de Luz, tal, faz as... Porque é livro do dia a dia. E nesse livro, nesses livros especialmente, não é? O Espírito Emmanuel pega as passagens evangélicas e desenvolve, traduzindo-as para todos nós. Aspectos que não estão lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livrozinho aqui, o Pão Nosso, ó, Our Daily Bread, ó que beleza. Esse livro ganhou um prêmio. Pão Nosso, ou o Nosso Pão, não é? O Pão Nosso ganhou um prêmio, uma medalha de bronze, na categoria, não é? Christian Thought, não é? Que é o pensamento cristão. Isso é um prêmio que é feito anualmente nos Estados Unidos, e o livro Pão Nosso ganhou, não é? Nós chegamos à conclusão aqui que esse livro tinha que ganhar o primeiro, não é? Não tinha que ser o terceiro, ele tinha que ser o primeiro, mas nós aceitamos o terceiro, vamos ficar satisfeitos assim mesmo. Outras obras, os Evangelhos de Emmanuel. Esse trabalho está sendo feito, coordenado pelo Saulo César. O Saulo esteve aqui onde eu estou fazendo uma palestra, comentou a esse respeito. Não é? São os comentários, a compilação do trabalho de Emmanuel a respeito dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, essas 4 obras já foram lançadas. Mas ainda serão trabalhados Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Cartas Universais e Apocalipse. Trabalho. Essas obras que estão sendo trabalhadas pelo Saulo são aquelas recebidas pelo Chico Xavier. Na segunda fase do esclarecimento surge André Luiz. E aí, meus amigos, a coleção A Vida Espiritual, 9% da produção é André Luiz. E aí, em André Luiz, a complementação ela se torna mais evidente ainda. Porque se descortina o mundo espiritual. Abre-se para nós toda essa realidade. Aqui só uma curiosidade para vocês terem ideia, não é? Os trabalhos, não é, de Chico Xavier já são estudados aí e são pesquisados, são publicados, não é? Em revista científica, né? Essa é Neuroendocrinology, né, Lehrer, né, no seu volume 34, publica aí um estudo sobre, né, os aspectos, né, culturais e históricos, né, fazendo uma comparação entre as teorias desenvolvidas pelo Espiritismo, né, e as correntes científicas, né, as evidências que essas correntes científicas encontraram, né, relativamente à glândula pineal. Tá? É um estudo de um professor lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, vejam, as pesquisas, isso aí é baseado nas pesquisas dos trabalhos de Chico Xavier. Aí as complementações. Nós vimos aqui essas 2 obras apresentadas. Será que Chico Xavier complementou essas obras? Meus amigos, Nosso Lar e Mensageiros, o mundo espiritual se abre. Se nas obras, nessas 2 da codificação, nós vemos os aspectos, não é, que nos colocam a ideia, o descortinar, né, a abertura. Em Nosso Lar nós vemos as relações dos espíritos no mundo espiritual. Como é que eles se relacionam? Relações sociais. Vemos que os espíritos trabalham, se comunicam, se relacionam no lar, fazem passeios a bosques, visitam a natureza, trabalham, descansam, se alimentam. Esse descortinar foi feito pelo Chico Xavier. E essas 2 obras que vocês estudarão nos cursos seguintes fazem esse papel. Mas, pegando ainda, pluralidade das existências, leis de causas e efeitos. Isso nós vimos aqui, foram feitos. Será que na obra do Chico, esses comentários e essas complementações... se nós pegarmos Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, o caso de Júlio,
toda uma história que mostra aí o envolvimento de um quadro de espíritos durante diversas reencarnações, dentro de processos de resgate. Ação e reação também é outro que nos mostra diversos fatos ligados à lei de causa e efeito, relacionando a pluralidade das existências. São as explicações. A parte teórica das ideias nós temos todas na obra de Kardec, mas o desmembramento foi Chico Xavier que nos trouxe. O livro dos médiuns. Vimos o Gilson apresentar aqui os aspectos da mediunidade, todas as suas características, os seus processos, os seus envolvimentos, são desdobrados nas obras de Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, libertação, sexo e destino, tipos de mediunidade, efeito moral do médium nas comunicações, preparação do médium, processo obsessivo, tudo isso. André Luiz descreve as características, como isso acontece, mostrando exemplos, narrando fatos que aconteceram e que são ali então descritos para o nosso estudo e avaliação. As obras, não é? Livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênese, será que foram complementadas também? Ah, foram. Perispírito, criação, obsessão, sexo e mediunidade, onde é que nós encontramos? Evolução e dois mundos e mecanismos da mediunidade. Nessas, nós vemos lá todas essas questões ligadas, por exemplo, a importância do perispírito, a sua influência na formação dos novos corpos, não é? A transmissão desses elementos, tudo isso foi desenvolvido de forma encadeada e lógica por André Luiz na sua obra. A terceira fase é a da consolação. Essa aí começa com a coletânea, não é, de obras, não é, feitas pela Comunhão Espírita Cristã, com obras ligadas à parte de depoimentos, respostas, notícias daqueles que já foram. E muitos de vocês já leram essas obras, não é? Jovens no Além, Claramente Vivos, Amor e Saudade, e assim por diante. As obras de Humberto de Campos, que nós comentamos aqui do Irmão X, obras que nós não podemos também esquecer. 16 obras vieram a lume pela mediunidade do Chico Xavier. Das obras de Humberto de Campos, nós chamamos a atenção. Nós falamos, o Evangelho só tem o quê? Leis morais. Falamos que Chico fez a complementação dos atos da vida do Cristo. Olha, meus irmãos, quem não leu Boa Nova tem que ler. Nesse aqui, Jesus conversando com os apóstolos, com Pedro, Jesus conversando com a samaritana, Jesus com Joana de Cusa, e aí por diante. Humberto de Campos foi levado em espírito, por meio de um desdobramento, indo àqueles locais que o Cristo viveu, sentindo a emoção daqueles fatos, retornando e traduzindo aquilo para a mediunidade de Chico Xavier. E o último capítulo desse livro é para a gente parar e ficar extasiado, é o desencarne de Maria. Mostra o convívio de Maria em Éfesos com João e os seus momentos derradeiros com o seu recebimento sendo feito pelo seu filho. Então, quem não viu deve ver. Os atos comuns estão aqui, na obra do Chico Xavier. O Pinga-Fogo, esse aqui nós colocamos porque ele é um marco. Em 1971, 45 anos atrás, vejam, a vanguarda dos pensamentos espíritas e da mediunidade de Chico Xavier. Chico Xavier comentava sobre temas polêmicos do momento atual, lá naquela época, respondendo aos jornalistas de todo o Brasil. Não é? Esse programa, não é, que foi transmitido pela Rede Tupi na época, teve uma repercussão imensa no Brasil, não é, pela importância das ideias que ali eram mostradas. Outras obras de Emmanuel. Essa aqui é Caminho da Luz.
tá? Ela é a continuidade da obra Gênese. Nós já comentamos isso, inclusive, aqui. Uma obra do Chico Xavier. Outras obras, o Livro dos Espíritos, tem a continuidade? Tem. O Consolador, lá de Emmanuel. O mesmo método, perguntas e respostas. Continuando o trabalho da codificação. O Livro dos Médiuns teve também a sua complementação? Teve. Seara dos Médiuns. O céu e o inferno também teve a sua complementação? Teve. A justiça divina. O trabalho de Chico teve também a sua autenticidade verificada, não é? Esta obra, não é, do Carlos Augusto Parandréia, não é, que é um estudioso, não é, da grafoscopia, mostra, não é, e comprova aqui a veracidade por meio de análise de assinaturas, não é? Um princípio científico, não é? A última obra lançada pelo Chico, que foi publicada, essa aí, não é? Militares no Além, que tem o seu prefácio assinado por Ana Nery, que foi uma profissional que esteve lá na Guerra do Paraguai. Chico também está nas redes sociais. Quem procurar vai encontrar. Sem contar os prêmios que ele já ganhou, que nós nem vamos entrar aqui, né? O brasileiro do século. Ele ganhou lá no SBT, vocês se lembram? Agora, outros que contribuíram também, nós não podemos esquecer, e que já foram comentados aqui. Um deles, não é? Hernani Guimarães Andrade, tá? Um engenheiro que criou, não é, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, lá no estado de São Paulo, e que também tem um conjunto de publicações muito grande, e contribuiu muito com a doutrina espírita. Esse aqui esteve aqui, ó, falando aqui, não é mesmo, Rosemary? Rosemary gosta de um livro deles, né? Forças Sexuais da Alma. Já esteve aqui. Hoje deve estar com mais de 90 anos. 90, 1916, quando ele nasceu. Esteve aqui falando há mais de 20 anos. Nós éramos criancinhas ainda, né, Rosi? Novinhos, né? Olha, já achávamos que ele era um velhinho. Agora nós estamos assim, tudo no mesmo patamar. Né? Obras dele, né? A visão espírita das distonias, nas distonias mentais e forças sexuais da alma. Duas obras que chamamos a atenção, pela característica dele ser médico, psiquiatra, não é? Então penetra nesse campo, não é, com muita segurança. Esse aqui nós amamos, porque ele está na história da nossa casa. A primeira aula do curso, abordamos a obra, não é, psicografada por ele, ditada por Áureo, não é? Hernani Guimarães Santana, né, esteve envolvido na nossa casa desde os tempos de São Paulo, com o pai do Gilson, o Dr. Gilson, não é, como médium, grande parte do acervo inicial que orientou a formação da nossa casa foi pela mediunidade do Hernani Santana, que esteve vinculado à Federação Espírita também, como assessor do presidente da Federação durante muito tempo. E também nos legou diversas obras, que são essas que estão aí, mas a que nós temos um carinho especial é essa, que foi objeto da nossa primeira aula, Jesus, não é? Onde nós trabalhamos esse capítulo, né, sobre o Filho do Homem, com a beleza que ele fala do Cristo. Não é? E agora, Universo e Vida é um curso nosso. Começamos esse semestre. Vocês terão a oportunidade de estudar isso como um curso, porque nesta obra ele aborda campos e aspectos da ciência atual, mostrando essas relações, muito especialmente com o Evangelho. É esta relação do universo e vida que nós devemos mais observar. E nós podemos ver algumas palavras, alguns pensamentos do Hernani no nosso site,
naquele banner lá histórico. Tem um que eu peço a vocês, eu de vez em quando paro para assistir. Ela é 22 minutos. Ele fala sobre a família. Família. Mas não é falar assim, a família junta fulano, se não. Ele mostra a lógica de Deus na formação das famílias. Desde os grãos de areia que se juntam e se atraem por famílias até o macrocosmo. Então é algo que nós temos que parar. Então, de vez em quando eu ligo, ponho minhas pernas para cima e fico ouvindo e pensando. Vocês também devem. Interessante o pensamento do Hernani. Outro, também, o Manuel Filomeno de Miranda, que pela mediunidade do Divaldo Franco trouxe uma grande contribuição. E as obras trazidas pelo Manuel Filomeno de Miranda, que foi um grande trabalhador do movimento espírita da Bahia, lá nos primórdios, não é, do século passado, nós temos aqui como um curso. É a base do curso, as obras dele. Um curso que trata dos desequilíbrios mediúnicos, causas e consequências. Foco de todas essas obras aqui. Então, são feitas coletâneas e são estudados aqui. É o último curso da nossa sequência, pelo qual vocês passarão. E aí temos o Divaldo, que todos vocês conhecem, já ouviram por diversas vezes. E para finalizar, nós não podíamos deixar de citar essa aqui, Ivone do Amaral Pereira. Esta médium também trouxe uma contribuição grandiosa para o movimento espírita. Obras como Memórias de um Suicida, que nós já comentamos aqui, em que Camilo Castelo Branco, escritor português, conta a saga do seu período no mundo espiritual, convivendo no Vale dos Suicidas, e Dramas da Obsessão, que é ditado por Bezerra de Menezes e que narra a assistência, o acolhimento, o amparo a um espírito que vivia num processo de perseguição ligado aos movimentos da Inquisição há mais de 600 anos, e que então é recolhido por equipes espirituais nas quais Bezerra de Menezes atua diretamente. E outras obras também aqui que valem a pena todos nós lermos e refletirmos. Vamos começar Meus irmãos, aqui com o Eduardo. O Eduardo começa com uma frase afirmativa. Diz ele assim: Jesus pediu a Deus para perdoar os seus algozes, porque, segundo ele, eles não sabiam o que estavam fazendo. Como nos comportar? Aí ele vem com a pergunta. Como nos comportar diante de tanta coisa medonha, como estupro coletivo e o assassinato de 50 pessoas numa sala de aula? Quer fazer algum comentário, Eduardo? Ixi, tem que vir aqui, nós estamos sem microfone, sem fio. Porque assim, a gente sabe que o mundo está passando, né, por provas e expiações, né? Mas é complicado aí a gente ainda aceitar, não vou dizer aceitar, mas olhar assim com um pouco, olhar assim, mais assim, olha, isso aí porque deveria acontecer, porque as pessoas estavam ali para cumprir determinado, né? É difícil, para mim ainda é complicado você encarar aquilo ali como uma coisa, né? Mesmo sendo espírita, ainda assim é complicado encarar aquilo ali. Vai exigir de nós o esforço nesse sentido. O que nos consola é de que os espíritos mesmos nos alertam de que o mal é um estado temporário. E que todas as ações, todos os atos, serão rigorosamente considerados pela justiça divina. Pode não ser pela justiça dos homens, mas serão considerados
pela justiça divina, bons e ruins. É a condição ainda do planeta, de prova e expiação, onde o mal ainda predomina. Vamos assim dizer que nós estamos vivendo aquela fase que a sujeira, não é? A sujeira, a água está sendo movimentada e a sujeira que estava no fundo está vindo à tona para ser feita uma filtração. É uma fase do planeta que com certeza irá passar, porque o bem predominará neste planeta. O dirigente espiritual dele é o Mestre Jesus, e ele não veio aqui à toa. Está sob o comando de leis espirituais superiores, e os responsáveis, realmente, nós temos que ver com piedade, apesar de ser difícil para a gente, porque o mal que se faz ao outro repercute principalmente em nós. Nós somos a primeira vítima do mal que fizemos. E já vimos também que todo mal que se faz terá que ser reparado. E essa reparação vem pela justiça divina, muitas vezes com sofrimento. Então, cabe a nós, a cada um de nós, é difícil vivenciar toda a violência que nós estamos vivenciando neste planeta, é difícil. Todos nós gostaríamos que não existisse mais esse tipo de violência, outros tipos de violência, que nós já tivéssemos num outro patamar, que o bem estivesse predominando e não o mal, que a corrupção não estivesse tomando conta, etc. Mas acreditamos nessa programação espiritual superior. Façamos a nossa parte, né? Trabalhemos no bem em todos os aspectos. Oremos bastante para todos, principalmente para esses que estão desviados do caminho do bem, temporariamente, porque grandes sofrimentos estão plantando para si, para as suas existências futuras. E trabalhemos, sobretudo, olhando essas situações com misericórdia, com piedade. Um aspecto importante também, dentro desse contexto que a Rosiméria acabou de falar, é que nós não podemos esquecer das vítimas que estão envolvidas nesse processo. E, na hora que a nossa mente se volta para o alto, para pedir, inclusive, por esses espíritos que ainda se mantêm num quadro de inferioridade tão grande, lembrar dos espíritos que retornaram para o mundo espiritual, porque eles também se passaram por esse processo, dentro dos princípios de necessidade espiritual. Eles podem ter cumprido determinadas tarefas, porque a gente não pode imaginar que as coisas acontecem por acaso, porque senão nós estaríamos imaginando um mundo sem governo. Não é? O Evangelho de Jesus nos diz que é necessário que venham os escândalos. Eles são importantes, mas ele chama a atenção, mas ai daquele por quem o escândalo vem. As coisas são necessárias a acontecer. Os espíritos têm necessidade de passar pelas suas provas. Necessariamente não teria que ser um crime daquela natureza, mas como aconteceu, a justiça divina, de alguma forma, atendeu aos princípios de resgate, colocando naquele meio espíritos que necessitavam passar, não é? Ou por provas, ou por expiação daquela natureza. Então, nas nossas lembranças, nas nossas preces, pensar também por esses espíritos, pedir por eles, não é? Que passaram por esses momentos, não é? E que, porventura, tenham a oportunidade de aproveitar isso
como elementos também para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu fortalecimento. Pedir pelas pessoas que estão envolvidas nesse círculo, porque um processo desse envolve muita gente, familiares dessas pessoas, pedir por eles, porque é uma cadeia de pensamentos e de vibração que envolve o processo e acaba contaminando muita gente. Se somos levados também a ambientes de conversa que nos remontem a estas ideias, evitar de fazer comentários desastrosos relativamente a esse processo. Porque se falamos, alimentamos ideias também. Então, ter a consciência do que é importante falar. E o que não for importante, é preferível nos calarmos naquele momento do que incentivar as pessoas alimentando ideias que passam a ser mais prejudiciais do que efetivamente construtivas. Então, no fundo, todos nós temos uma tarefa diante disso. E como a Rose falou, a Terra vive um processo de transformação. O mal ainda, parece brincadeira, mas o mal ainda é necessário, pela nossa natureza. Agora, isso acabará quando o nosso mundo tomar uma outra característica, uma outra postura, que é a do mundo de regeneração. Mas boa noite. É importante a gente lembrar que essa transformação também é nossa, né, Dilson? Se dará com a nossa participação. E como se dará essa participação? Grande parte, conforme foi dito aqui, com o nosso trabalho de oração, de silenciar quando devemos silenciar e de arregaçar as nossas mangas, também no trabalho de transformação material do planeta, o cuidado que a gente tem que ter com ele, onde quer que a gente esteja, e isso inicia, inclusive, na nossa maneira de pensar, de agir, no nosso dia a dia. Mário, ali. O que vocês podem nos esclarecer sobre a terapia de regressões, terapia de regressão e hipnose, com o intuito do tratamento de traumas psicológicos, expondo a princípio vidas passadas do paciente? Quer fazer comentário, Mário? Bom, nós sabemos que a questão das nossas vidas passadas, Deus mesmo nos dá a bênção do esquecimento, né? E a nossa casa, sempre tenho visto a orientação de que essa questão é muito difícil de ser tratada, uma vez que existem os estudiosos que fazem isso com muita precisão, com conhecimento de causa, né? Mas existem aquelas pessoas também que não se preparam adequadamente e que, na grande maioria das vezes, ao invés de ajudar, atrapalha no processo. Essa é a experiência registrada na nossa casa, com alguns casos que chegam com questões difíceis de serem tratadas e que foram desencadeadas nesses processos mal conduzidos. Então, existem as pessoas que estudam, que se aprofundam e tudo, e que a gente não fala que é certo ou que é errado. Mas você partir para um processo dessa natureza, simplesmente pela curiosidade de saber o que você foi em vidas passadas, se fosse bom para a gente, Deus teria nos dado o conhecimento das nossas vidas passadas, né? Mas Ele nos deu a bênção do esquecimento, porque Ele sabe que isso é melhor para nós. Nesses processos psicoterapêuticos que se adota a regressão de vidas passadas e que a ciência, a determinada área da ciência está utilizando, a coisa não é bem como nós imaginamos. Dentro daquele processo, se
toca num determinado aspecto. É pensado ali aquela recordação no sentido de um tratamento terapêutico. Não fazer com que a pessoa se recorde de toda uma existência ou de várias existências que ela teve através da sua caminhada evolutiva. Mas, às vezes, trabalha-se dentro desse aspecto, né, dentro dessa terapia, um aspecto relacionado com aquele trauma, né, e que pode ajudar nessa questão do reequilíbrio, de se vencer essa dificuldade, né. Lógico, como foi colocado pela Jamira, procurando a pessoa com muito critério, de preferência até um psiquiatra, um espírita, né? Porque é algo que tem que ser com muito cuidado, ser pensado e levado à recordação com muito cuidado, porque senão pode trazer mais problemas do que melhoras, né? Nós já tivemos acompanhando casos aqui de pessoas que foram fazer essa regressão porque tinham determinados traumas, medo de escuro, fobias, etc., etc., e que se mostrou por que estava acontecendo aquilo, que ela sofreu isso ou aquilo em existências passadas, e que isso a perturbou mais, ao invés de diminuir até o seu medo, não é? A sua angústia, a perturbou muito, ela sofreu muito, ficou muito impactada com aquelas cenas que foram recordadas, trazidas para o seu consciente, e que teve que ficar muito tempo aqui na casa fazendo tratamento para poder se melhorar. Então, temos que ter cuidado com essas buscas, não é? Para fins terapêuticos, em necessidades extremas, com muito critério, com médicos muito criteriosos, se nós não conseguirmos resolver, não é, o nosso problema de outras formas. Em muitos aspectos, o tratamento espiritual, ele é um instrumento muito eficaz para essas atividades, não é, para esse controle, porque os espíritos atuam e, normalmente, muitas fobias, elas têm vinculações a quadros de dependência espiritual e de influências espirituais. E nos tratamentos espirituais, os espíritos realizam, então, os desligamentos, os afastamentos, as orientações desses espíritos. E a pessoa também, trabalhando ela mesma na modificação dos seus pensamentos, fortalecendo as suas ideias nos princípios do Evangelho, ela consegue adquirir forças para vencer estes procedimentos. Além do que, para conhecer o que nós fomos na vida passada, nós não precisamos ir a psicólogo, psicanalista, deitar em divã, não. Basta olhar para a nossa realidade. Basta entrar dentro de nós mesmos. É fácil descobrir o que nós fomos, pela natureza das nossas inclinações. Mergulhe dentro de si mesmo. Faça uma avaliação das suas propensões. Facilmente você vai descobrir quem você foi. Você não pode não descobrir quem foi a pessoa, mas as características, elas ficam bem claras. E isso é importante, porque esse aspecto, a observação, a identificação desses elementos, são fatores que podem predispor-nos a trabalho em relativo à nossa mudança, às nossas necessidades. Essa questão, as pessoas às vezes procuram essa questão das vidas passadas, não é, no intuito de saber, porque ninguém na vida passada que diz, que descobriu, ninguém foi pobre. Só descobre quem foi. Foi rei, foi rainha, foi príncipe. Coisas desse... É até interessante, tem uma passagem do Chico Xavier, que uma senhora o procurou, né, toda entusiasmada, né, e disse para o Chico, Chico, né, eu descobri quem eu fui na vida passada. E o Chico, com aquela humildade, foi, minha irmãzinha, quem é que você foi? Ah, eu fui uma cristã que foi devorada pelos leões. Aí o Chico, e você, Chico, você sabe quem você foi? Ele falou, sei. Ah, quem foi, Chico? Ah, eu era a pulga do leão.
Então, essa coisa é importante a gente ter em mente, não é? Que o que nós vamos ganhar sabendo? O importante é nós sabermos que nessa vida nós temos que nos empenhar ao máximo para vencer as nossas más inclinações e trabalhar pelo nosso futuro, porque o nosso futuro depende do que nós fizermos hoje. O que nós somos hoje é o reflexo do que nós fomos ontem. Isso nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar o futuro, mudando as nossas inclinações. E é essa tarefa que Deus espera de cada um. E é para isso que o Evangelho de Jesus existe. E é por isso que o Evangelho de Jesus é a nossa maior necessidade. Porque é através dele que nós encontraremos os mecanismos que nos fortalecerão para uma empreitada dessa natureza. Evidentemente que atendendo e respeitando as características, as limitações que cada um possui. Temos duas Márcia aqui. Uma, eu acho que já foi atendida, né, Márcia Farias, ok? Joia? Então, a outra Márcia pergunta: a palestra passou muito rapidamente sobre Divaldo Franco. Pode falar mais um pouquinho sobre ele? É ele o médium que sucede o Chico Xavier? Quer comentar, Márcia? Cadê você, a outra? Quer não? Ah, está aqui. O médium Divaldo Franco, ele tem uma imensa tarefa na obra da divulgação da doutrina espírita, relativamente às atividades vinculadas à psicografia e também às atividades vinculadas à divulgação da doutrina espírita. Divaldo Franco é o orador espírita que mais palestras realizou por todo o mundo. Ele é um embaixador do espiritismo no mundo. Representa a Federação Espírita Brasileira em diversos eventos. O Gilson, aqui na apresentação dele, mostrou Divaldo Franco na Noruega. Divaldo Franco participa de todos os grandes congressos espíritas no mundo, na ONU, falam em todo local. Então, ele é um embaixador, ele tem uma grande tarefa na divulgação da doutrina espírita. Agora, o Chico Xavier tem uma característica totalmente diferente. E que nós mostramos aqui, que foi a tarefa da complementação da obra de Kardec. E essa tarefa, tá, nós não vemos em nenhum médium, a continuidade dela. E isso não desmerece em nada o trabalho que é feito pelo Divaldo Franco. Só que são características de trabalhos diferentes. O Chico tinha a sua tarefa, o seu trabalho. E o Divaldo tem a sua tarefa, o Divaldo tem o seu trabalho e que é feito. O volume de obras publicadas pelo Divaldo Franco nos mais diversos campos, né? Particularmente existe um campo em que ele tem, o espírito Joana de Ângeles trabalhado muito, que é na área da psicologia profunda, não é? Com obras, não é, de grande valor, não é, para o movimento espírita, para a reflexão das pessoas, tem auxiliado muita gente, mas é um outro campo de trabalho. Não é? Respeitamos, não é, e temos que respeitar muito esse trabalho feito pelo Divaldo, mas tem características bem diferentes da obra e do trabalho desenvolvido por Chico Xavier. Com relação a ele ser sucessor do Chico, que foi uma parte também da pergunta, nós podemos analisar que o Chico se foi. E o Divaldo também está perto de ir. Não é mesmo? Ele mesmo já afirma, né, que a tarefa dele está chegando aí no final. Então, por essa questão até mesmo cronológica, não poderemos considerá-lo como um sucessor do Chico, mas como também um espírito que trouxe uma missão importantíssima, como a do Chico Xavier, que a está desempenhando com muito êxito, graças a Deus.